Um corte curto também, tem 7 minutos. Vamos ouvir, reagir e, quem sabe, fazer um corte, né? Então, deixe a sua curtida e diga no chat de que mais cidade parecido está com o assistindo. Borne que eu conheço é Buñuel. Pois é. Estados norte-coreanos. Olha, a Rússia não nega nem confirma. A última declaração que foi dada em relação à Coreia do Norte foi durante a cúpula dos BRICS, que o presidente Putin falou sobre isso e falou de uma maneira um pouco aberta, mas realmente, caso existam soldados norte-coreanos no fronte, eu poderia dizer para você que talvez tenha um interesse da própria Coreia do Norte em obter experiência militar, porque um dos motivos também pelos quais os americanos agora acham melhor retirar a Rússia desse conflito, talvez mudar um pouco a página, etc., é que esse conflito é o primeiro conflito da modernidade que está trazendo drones, que está trazendo novas tecnologias, etc., e as partes que estão lutando nesse conflito, querendo ou não, estão adquirindo uma experiência militar sui generis. Eu sei que é triste falar desse. Interessante, né? Ela vai aprofundar, eu acho, isso aqui, né? Mas só dei uma pausa para o seguinte, né, ô Celso? Que diferença faz a Coreia do Norte? Que importância tem isso, né? E assim, a Ucrânia luta com armas do mundo inteiro, né? Tem não só armas, inglês todo dia. Tem espionagem, tem satélite, como o João Quaresma falou conosco agora no debate, que bastaria os Estados Unidos tirar os satélites do Elon Musk e acabaria a Ucrânia, né? Então, assim... Mas não é só isso. Morre todo dia, tem mercenário brasileiro, combatente inglês, combatente norte-americano, francês... Cara, de tudo que aparece lá. E até agora não acharam nenhum norte-coreano. Já morreu 1 milhão de pessoas nessa guerra e até agora não apareceu um norte-coreano. Acontece que eles são muito pequenininhos. Eles se escondem embaixo dos cogumelos, cara. Sabe? Aí não consegue pegar eles, né, cara? Perfeito, né? Perfeito. Que diferença faz, cara, se tem alguém da Coreia do Norte lá ou não. Tomara que tenha, tomara que tenha, né? Cara, eles vão estar dentro do território russo, obviamente, porque se eles forem pegos no território ucraniano, eles são considerados mercenários e não tem nem direito aos negócios internacionais lá, as guerras internacionais, né? Exatamente. Então, se eles estiverem, estão dentro do território russo, lá em Kursk. Aqui, ó, o Pedro Pereira diz que é de Cruz Alta, cidade da galderiagem bolsonarista. Que horror, né, Pedro Pereira? Mas eu conheço uma senhora de Cruz Alta, uma professora, muito gente boa, que não é bolsonarista. Não dá para botar todo mundo no mesmo saco. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu acho que, não sei se não foi em Cruz Alta que os caras não deram um tiro no ônibus do Lula aquela vez, te lembro? Cara, não duvido de nada. Não, acho que foi em Bagé. Lembra dessa? Ai. Desse jeito, mas é verdade. É uma experiência militar que depois pode dar uma vantagem para a Rússia em conflitos futuros, é um fato. E alguns especialistas russos apontam para o fato que a Coreia do Norte teria solicitado que as suas tropas participassem justamente para adquirir essa experiência e justamente para se preparar para um eventual conflito na Ásia, e até porque a Coreia do Norte tem um nível de mobilização bastante alto, mas não tem atividades para os seus soldados, etc. Então, também eles teriam pedido para fazer essa mobilização. Se existe, ela realmente não seria tão grande, afinal, você tem 700 mil homens russos na linha de contato, a Rússia está com a iniciativa, então eu não saberia dizer qual seria a necessidade do lado russo de reforços nesse momento. Ana, exatamente. Você falou que... Essa é a grande questão, né? Para que a Rússia precisaria, né, de reforços norte-coreanos? Né? É bom para fazer na parte de Kursk, ali onde eles estão fazendo aquela questão de limpeza e tal, sabe? Em vez de mandar lá para Donetsk e tal, fazer aquelas partes, fazer mais essa parte de segurança dentro da própria Rússia, né? Acho que seria útil para isso. Ó, o Pedro Pereira confirmou, diz que tem um em cada ponto da cidade, ó, e foi lá mesmo que deram o tiro no ônibus do Lula. É aqui mesmo, o cara mora lá. Força. Bom, mas aí, ele tá, não Pedro? Certamente, né, que é bolsonarista, né? Força aí, tá, Pedro Pereira? Força, velho. Muita força na luta aí, é importante.
Tu é importantíssimo aí, camarada Pedro. Se precisar de reforços, avisa que a gente dá um jeito de mobilizar e mandar aí. Não vai contando muito com isso, não, no curso da guerra, o capital estrangeiro foi substituído pelo capital nacional russo. O Estado avançou na sua intervenção sobre a economia? Tem mais presença do Estado na economia por conta da guerra? Sim, com certeza. O Estado avançou retomando o seu complexo industrial militar, que sempre foi bastante importante para a economia russa, mas hoje ele é mais importante ainda. E o fato dele ter retornado redistribuiu os investimentos do Estado melhor pelo território russo, digamos assim, principalmente ali pela região dos Urais, cidades como Perm, etc., que eram muito fortes na área militar durante a União Soviética, que tinham entrado numa certa estagnação, voltaram a receber muitos recursos. Então, os recursos saíram somente, né, Moscou, São Petersburgo, foram um pouco mais para a região, para as regiões internas da Rússia, isso foi importante. Tem um nível bem maior de investimento nessa área e tem um nível muito maior de investimento na área social. A Rússia sempre se manteve como um estado de bem-estar social, apesar das dificuldades dos anos 90, etc., mas ela se manteve como um estado de bem-estar social, isso está dentro da Constituição russa, mas o Estado realmente aumentou muito a sua presença em programas sociais, tanto para aposentados quanto para as famílias das pessoas que vão ao fronte, que vão à operação, né? E além desse aumento, então a gente tem aumento nos gastos de defesa, aumento nos gastos sociais, a gente também tem um aumento no pagamento de salários para as pessoas que vão lutar, né? Porque aqui na Rússia teve uma mobilização clássica, que foi em setembro de 2022, que realmente não foi bem recebida pelo público, então o governo russo modificou a sua estratégia de mobilização. A mobilização dos soldados aqui, hoje em dia, se dá através de salários, realmente de contrato. As pessoas fecham contratos com o Ministério da Defesa para lutar. E esses contratos, eles oferecem salários bastante altos, na verdade. E isso, claro, aumentou os gastos do governo. Mas o que aconteceu? Esses salários pagos aos soldados, eles normalmente vão para as famílias, e isso aumentou muito o consumo, principalmente nas regiões, mas em Moscou também. Então, o consumo das famílias aumentou bastante, né? Então, realmente, acabou sendo um keynesianismo aí por outros meios, né? Excelentes informações, hein, Celso? Vê só. Ela falando diretamente lá de Moscou, né? Conhecendo o país, interessante ouvir tudo isso aí, né? Em relação ao aumento dos gastos do governo. E com isso também veio, por causa da saída das empresas estrangeiras, por causa de mudança política migratória russa, também uma certa escassez de mão de obra, que é um problema clássico aqui da Rússia, mas que agora ficou um pouco mais forte, que também fez uma pressão para os salários subirem. Então, os salários também subiram bastante, por isso você teve um aumento do consumo, não só pelos salários dos soldados, como também pelo aumento dos salários da população economicamente ativa de forma geral. A vida está melhor ou pior na Rússia depois da guerra? Olha, eu acho que economicamente é melhor, eu acho que teve uma melhora. A gente tem uma diminuição em nível de desigualdade, por exemplo, justamente por causa dessa redistribuição de renda que aconteceu tanto geograficamente por causa de investimento em cidades das regiões, tanto por causa dos salários das pessoas que vão à guerra, né? Porque então isso, na verdade, aumentou o nível salarial de pessoas que antes estavam ali em classes mais baixas. Então, nesse sentido, sim, no sentido de que você tem a substituição de importação, então, uma soberania maior do país em relação às suas cadeias globais de valor também, com certeza. Mas, claro, você sempre tem alguns lados negativos, né? O país ele ficou mais isolado no sentido prático, né? No sentido de quais são as possibilidades de viagem, afinal, a gente tem sanções econômicas contra o país, então são poucas as empresas de aviação que trabalham com a Rússia. Por exemplo, na área universitária, tem muitas universidades ocidentais que pararam de fazer projetos conjuntos com universidades russas.
Então, assim, no sentido de ligação com o mundo externo, principalmente com o Ocidente, realmente hoje é um nível mais baixo. A gente teve uma fase muito cosmopolita da Rússia, principalmente ali na Copa do Mundo de Futebol, por exemplo, em que a Rússia, né, recebeu turistas do mundo inteiro e etc. Isso, para a história russa, não é a norma, né? A União Soviética também era um país bastante fechado, no sentido que os seus cidadãos não podiam viajar, só com autorização do governo, etc, etc. Então, esse momento cosmopolita foi um momento que durou pouco, no final, porque agora a gente realmente volta a um contato da Rússia com os países parceiros, mas não com o Ocidente. Então, sim, nesse nível societal, realmente aí a gente pode dizer que tenha um lado negativo, que seja menos contato com o mundo ocidental. Tá aí, Ópera Mundi, do Breno Altman, né? Sempre com grandes conteúdos. Inscrevam-se.